Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo no canal do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Para iniciar então os trabalhos, eu vou ler um texto do livro Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. É o texto número 25. Donativo da alma. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Capítulo 10, versículo 4. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que te deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o desenvolvimento que empregas na instrução aos viajores do mundo, que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no intuito universal da providência divina. Quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalham, porque a paciência, invariavelmente, feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Emmanuel. Vamos elevar agora os nossos pensamentos e fazer uma prece, pedindo ao Mestre Jesus que mais uma vez nos acompanhe e permita que os amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa, nos assistam em mais esse trabalho. Agradecemos pela oportunidade do trabalho que fazemos, sempre pensando no bem
dos nossos semelhantes. Assim seja. A exposição de hoje será feita pelo nosso irmão Fábio, que falará sobre o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Os itens 1, 2, 3 e 4. Olá, meu irmão, minha irmã, cordiais saudações em mais essa exposição do Evangelho aqui na nossa Casa Espírita. Hoje eu vou estar expondo o capítulo 10, que tem como tema Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no item Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu vou estar lendo agora 3 segmentos do Evangelho de Mateus, para depois nós fazermos as devidas explicações acerca desse assunto. Bom, o primeiro item diz assim: Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Está no capítulo 5, versículo 7. O segundo item diz: Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso está no capítulo 6, no versículo 14 e 15. E o terceiro item que diz: Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está no capítulo 18, no versículo 15, versículo 21 e versículo 22. Meus irmãos, minhas irmãs, a ideia central dessa leitura que acabamos de fazer é quanto à falta que alguém comete contra nós e o comportamento que haveríamos de ter em relação a esta situação. Nós vamos nos perguntando, quando nós temos o acometimento dessas faltas, por conta da justiça. Porque sempre que nós sofremos um agravo, gostaríamos de ter o ressarcimento através da justiça. E o sentimento de justiça é muito antigo dentro do pensamento humano. Já acompanha o homem desde os primórdios da civilização. Nós podemos pegar os antigos evangelizadores, como Moisés, que já falava do olho por olho, dente por dente. Essa é conhecida como lei de Talião, ou lei de retaliação. Entretanto, ela é muito mais antiga que o próprio Moisés. Nós vemos isso descrito em documentos da antiga Babilônia, por volta de 1700 anos antes de Cristo, que era denominado por Código Hammurabi, o Código de Hammurabi, onde, quando você, de certa forma, cometia uma agressão ao seu próximo, você haveria de pagar em reciprocidade. Por exemplo, se você arrancasse um dedo, você teria um dedo arrancado. Se você cortasse um pé, você teria um pé cortado. Essa é a lei de reciprocidade, a lei de Talião. O próprio Cristo, ele menciona essa lei quando ele diz: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Entretanto, Cristo foi a iluminação da humanidade. Ele trouxe conhecimentos que são muito importantes no nosso dia a dia e nosso desenvolvimento. Veja bem, ele trouxe uma nova ética, uma nova perspectiva, quando ele falou: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Cristo nos coloca e nos traz a lei de amor, e isso é muito importante. E o próprio Cristo também faz uma advertência: se perdoardes aos outros as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial os perdoará.
Essa é a mesma lei de Talião, só que com a ótica de Cristo, só que com um conhecimento a mais. Se na lei de Talião, para um crime, eu tinha reciprocamente uma pena, para um ato de culpa eu tinha reciprocamente um castigo, Cristo coloca agora o merecimento. O merecimento pelo bem que você pode fazer. Se você faz o bem, você tem o merecimento e recebe um prêmio em relação a esse merecimento, que é o próprio reconhecimento de Cristo, o próprio reconhecimento da divindade, o próprio reconhecimento de Deus. Então veja bem, você não precisa de agir com igual intensidade para castigar ao próximo quando o próximo ele lhe faz uma ofensa ou uma injúria. Se você se porta dessa maneira, você está praticando a lei de amor que Cristo nos ensinou. E veja bem, essa lei de amor é a mesma lei que vai possibilitar o nosso caminho ao reino dos céus, ao reino de Deus. Quando você, de certa forma, exige que aquele que cometeu um ato contra você pague, você está fazendo justiça. Quando você perdoa e esquece, você está praticando a misericórdia. E é o que o Cristo, de certa forma, gostaria que nós fizéssemos quando ele nos ensina nesses trechos que Mateus nos relata, que praticássemos a misericórdia no nosso dia a dia com o próximo. Nem para tudo que o próximo faz de agravo a nós deveríamos, em igual reciprocidade, exigir o seu castigo ou exigir a restituição daquilo que ele nos fez. A misericórdia, ela é de fato um ato que é praticado por aqueles que têm o coração brando, que são pacíficos, que já estão numa escala de evolução maior, que já estão em degraus mais altos na escada evolutiva. Porque esse indivíduo, ele pratica o perdão, ele pratica o esquecimento. Esse tipo de pessoa não tem o rancor nem o ódio dentro do coração. Isso são características de irmãos menos evoluídos, de irmãos que estão em degraus mais baixos na escala evolutiva. Aqueles que praticam a misericórdia esquecem as ofensas, são almas mais elevadas e estão acima dos insultos que recebem. E até mesmo entende por que isso acontece. Porque é oriundo de irmãos que ainda têm no coração o ódio e o rancor arraigado. Aquele que é misericordioso é brando, é pacífico, tem a calma, tem a serenidade, tem a mansidão dentro de si. O amor já aflora dentro do seu coração. O não misericordioso ainda tem o ódio, o rancor, tem a ansiosidade, é um indivíduo desconfiado e leva a vida, por conta de todas essas características, com certo amargor. Mas perdoar é um pré-requisito para entrar no reino de Deus. Para nós alçarmos planos mais altos, nós haveremos de ter esse sentimento dentro do nosso coração, de perdoar e esquecer todos os males que, de repente, possamos sofrer. E, de fato, o pagamento desses males é por conta da providência divina. A mim cabe o papel de perdoar a quem me ofendeu. Agora, a quem cometeu o ato de ofensa, cabe o papel de resgatar. E isso é um acerto deste irmão com a providência divina, com Deus. Isso pode acontecer dentro das leis da reencarnação, nesta reencarnação presente, ou ainda em reencarnações futuras. Mas fato é que todo mal cometido há que ser saudado. E a gente vai ouvir também, no nosso dia a dia, aquela frase, eu nunca perdoarei. Ou ainda, nós vamos ver aquele irmão que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. E aí a gente faz uma reflexão. Se você não esquece, será que você realmente perdoou? E aí, levando-se em conta que todos nós somos seres imperfeitos, ainda em processo de evolução,
que temos o erro dentro do nosso cotidiano, como é que nós não haveríamos de perdoar a quem comete erros conosco? Se, de certa forma, gostaríamos que perdoassem todos os erros que cometemos para com os outros. Ou mesmo gostaríamos que Deus perdoasse todos os erros que cometemos aqui na terra. Então, perdoar é muito importante. Por isso que quando Pedro diz a Cristo: Mestre, será que haveria de perdoar 7 vezes? E Jesus responde: digo que haverias de perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele passa para nós uma ideia de infinito, ou seja, 70 vezes 7 vezes é o mesmo que você colocar 7 vezes 7 vezes 7 por 70 vezes. Veja bem, ao término dessa operação, nós chegaríamos a um número que beira o infinito. E essa é a ideia que Cristo passa para Pedro. E eu pergunto, perdoar é fácil? Perdoar, o ato de perdoar e passar por cima do nosso orgulho próprio e olhar o irmão com caridade, com amor e relevar os seus erros, é fácil? Não, não é fácil. Nós temos que entender que somos seres em evolução, mas a prática desse exercício é muito importante para a nossa evolução e para o nosso aperfeiçoamento. Entretanto, o perdão ele tem que ser um perdão verdadeiro, aquele perdão que nasce de dentro do coração. E de fato, você permite com isso uma reconciliação numa situação de conflito com o próximo. E você não coloca o próximo, mesmo ele tendo feito uma falta para com você, em uma situação de constrangimento. Isso é muito diferente daquele perdão superficial, da boca para fora, em que você ainda continua com amargor devido à agressão cometida, o ressentimento em relação ao próximo. Haveríamos de entender que quando esta situação acontece, nós ainda ofendemos o amor próprio do próximo. E isso dificulta muito a situação de reconciliação. Nós deveríamos de ter generosidade e sufocar realmente o orgulho e praticar a misericórdia no conflito, sendo um indivíduo conciliador, sem interesse, praticando a caridade, que é a verdadeira grandeza da alma. E com isso nós estaríamos conquistando toda a simpatia de todos aqueles que nos cercam, que estão ao nosso redor. Meus irmãos, o que nós tínhamos para expor hoje do Evangelho são esses conhecimentos. Esperamos que esses conhecimentos de Cristo estejam sempre em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos levar o Evangelho de Cristo no nosso dia a dia para aqueles que nos cercam. Estejam com Deus e que assim seja. Agradecemos então ao irmão Fábio pela exposição de hoje e vamos fazer uma prece para encerrar, erguendo os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais, trabalhadores da casa, pela ajuda e pela oportunidade. Pedimos que nos acompanhem, que nos assistam em todos os momentos. Que assim seja.